Continuamos o cenário político de hoje. Você ligou agora? Então, nossa entrevista é com a vereadora eleita Carmen Júlia de Isabel. Ela é do MDB. Vai substituir a sua mãe, Isabel Montenegro, ali na Câmara Municipal de Mossoró, a partir do próximo dia 1º de janeiro. Então, participa com a gente. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, manda a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Temos Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Não tem desculpa para você participar. Pega o celular e coloca aí, ou então no seu computador, ó, tá aqui. Estão aqui os contatos, manda sua mensagem. Carol, a gente vai trazer mais uma informação aqui acerca do processo de transição que está acontecendo aqui em Mossoró, do atual governo, da administração Rosalba Ciarline, para a próxima gestão do prefeito eleito Alisson Bezerra. Nós, na semana passada, falamos da dificuldade que a equipe do prefeito Alisson tem enfrentado de receber documentos solicitados. Foram mais de 20 ofícios solicitando diversos documentos que até agora não chegaram a essa equipe. A Prefeitura de Mossoró, através de seu coordenador de transição, afirmou que vai repassar toda a documentação até o dia 10 deste mês de dezembro. Mas o Raul Santos, que é o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, ele, há cerca de 50 minutos, publicou em seu Twitter o seguinte: hoje, 7 de dezembro, e até essa data, nada de documento relevante disponibilizado pela Prefeitura de Mossoró, à equipe de transição do prefeito Alisson. Em matérias vinculadas pela imprensa, falou-se que a maioria da documentação seria entregue dia 10. Por isso, considerando-se a urgência e a necessidade de termos uma transição eficiente e também considerando a aparente desídia da Prefeitura em fornecer os documentos necessários à equipe de transição, amanhã protocolarei no Ministério Público Estadual uma representação. Quem diz isso é o Raul Santos, advogado, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito. Uma representação em desfavor da prefeitura, da prefeita em exercício. O início da gestão do prefeito eleito já está comprometido com esse tipo de comportamento antidemocrático e nada republicano. Quem perde é a coletividade, é o que diz aqui o Raul Santos. Portanto, não está aí seguindo o planejamento inicial daquela primeira reunião, Carol, onde ficou acertado, acordado de que iria acontecer da melhor forma possível essa transição. Até agora, nenhum documento chegou. Essa representação vai ser protocolada amanhã pela equipe de transição do prefeito Alisson Bezerra junto ao Ministério Público. Então, a coisa poderá esquentar a partir de amanhã e não é bom, porque vai ter ali, com certeza, alguns desafios maiores quando não existe, um bom entendimento entre as partes, quando uns começam a não querer colaborar de pronto, como a gente tem visto agora. Tomara ver que as equipes de transição, os seus coordenadores, possam dialogar da melhor forma possível, porque Mossoró não pode perder com qualquer dificuldade numa mudança agora de gestão, nessa mudança de gestão. Pois é, a gente tem aí 23 dias até o final do mês para resolver todas as questões, para a nova equipe se inteirar de muitos aspectos da gestão municipal e precisa desses dados por parte da Prefeitura de Mossoró. Esse ano, o período da transição já foi encurtado por conta da pandemia, já que as eleições foram adiadas aí, foi se perdido aí mais de um mês, num tempo normal em relação ao histórico de período disponível para esse trabalho de transição. Um mês já é muito pouco, e aí já estamos no dia 7 de dezembro. É muito estranho isso, não temos como entender. Amanhã eu vou tentar entrar em contato com o pessoal da equipe da prefeita Rosalba Ciarline, ou então, se já estiverem aqui na audiência e já quiserem entrar em contato com a gente para explicar o que é que está acontecendo, a gente já pode colocar o quanto antes no ar no nosso jornalismo, porque realmente não dá para entender por que isso está acontecendo. Carol, só para deixar bem claro, isso que Raul falou não foi diretamente aqui ao nosso jornalismo. O advogado Raul Santos, ele publicou em seu Twitter, então
é uma informação pública que está lá e é uma reclamação aí para que todos possam ver. Pois é, exatamente. Temos aqui participações. Carmen Júlia, Raimundo Nonato da Lagoa do Mato, Alexandro do Aeroporto 2, Niel do Sumaré, a Jane Azevedo e a Sérgia e Maninha do 12 anos estão parabenizando pela eleição e parabenizando pela entrevista aqui, mandando um alô no programa de hoje. A Jane Azevedo disse que você foi advogada dela e que é uma pessoa maravilhosa. Então, Jane, obrigada aí pela audiência e pelo recado. E a gente tem aqui a participação do João Ítalo, dos Três Vinténs. Ele diz: Mossoró é um município com zona rural bastante populosa e agricultura familiar forte, em que o seu mandato pretende contribuir para fortalecer cada vez mais esse setor. Eu até conversei com a minha mãe, que ela me mostrou que já existia um projeto no governo da prefeita Fafá Rosado, que se chamava Bodega do Bode, que era um projeto importante justamente para as famílias que vivem de agricultura de subsistência poder ofertar nas suas comunidades o que eles produzem, seja frutas, verduras, castanha, artesanato. Isso seria uma forma de ajudar, principalmente as donas de casa, a ter uma renda extra. Então, esse seria, eu acho que um bom projeto nesse sentido que José Ítalo, né, perguntou. Isso. Pronto. A gente tem aqui, o alô do João, da UPA do BH. Obrigada, João, pela audiência de todo dia. Não só a sua audiência, mas de toda a equipe da UPA do BH ligada aí no cenário político na TCM-HD. Nós temos a participação também do José Maria. Ele é dirigente da Frente Integrada das Associações Comunitárias do município de Mossoró. Ele diz o seguinte: a sua mãe sempre, quando candidata e como vereadora, teve apoio de lideranças comunitárias. Você vai dialogar e contribuir com as lideranças comunitárias? Com certeza. Eu acho muito importante o papel do líder comunitário, porque eles que estão ali dentro das comunidades, dia a dia, que sabem as principais dificuldades, e ele é um meio de comunicação daquela comunidade com a gente, vereador. O MDB esteve no palanque da candidata Rosalba Ciarline, que não conseguiu êxito no pleito. Como é que você, junto com os demais vereadores do partido, vão seguir em termos de bancadas na Câmara Municipal? Vão seguir a oposição? Vão manter um diálogo para o governismo? Como é que vocês pretendem agir a partir do próximo ano? Nós já conversamos a esse respeito e todos têm a mesma opinião de que vai trabalhar a favor de Mossoró. Então, os projetos que forem para trazer benefícios para a nossa cidade e para a nossa população terá o nosso total apoio, independente de quem apresentar os projetos. A gente tem aqui a participação aqui no nosso WhatsApp do Luiz Aires. Ele pergunta se a convidada vai ser oposição ou situação. Foi a resposta que eu acabei de dar, né? Eu vou trabalhar a favor de Mossoró. Não vou fazer oposição só por oposição. O que for projetos que trouxerem benefícios para a nossa cidade e para a nossa população, com certeza vai ter o meu total apoio. O que é que você espera do próximo prefeito de Mossoró? Eu espero que o prefeito faça um bom mandato pela nossa cidade. Ele é uma pessoa jovem, vai trazer muita juventude, muita determinação, acredito. Que ele cumpra o plano de governo dele. E nós, vereadores, e acredito que os 23 estaremos lá também, para ajudar ele a realizar um bom mandato por nossa cidade. A gente tem aqui a opinião da Rita. Rita parabeniza Carmen, mas diz: o TRE não deveria aceitar esse tipo de substituição. Se Isabel estava sob júdice, era porque estava incapaz, pois iria continuar cometendo erros. O povo deveria dar oportunidade a muitos que podem contribuir para a nossa cidade. Como é o seu ponto de vista em relação a essa situação, Carmen, de substituição de candidatura por conta de uma questão judicial? Eu não sei se todos sabem qual foi o processo que minha mãe está respondendo,
que ela teve a candidatura impugnada. Foi pela Operação Sal Grosso, que é um processo que vem rolando desde a primeira legislatura da minha mãe, que foi em 2005, e foi devido a um erro administrativo da presidência da Câmara na época, que deixou de descontar do salário dos vereadores um empréstimo que foi realizado. E esse erro administrativo colocou todos os vereadores nessa situação difícil. Todos os vereadores já pagaram os empréstimos, mas o processo continua rolando. Há 2 anos que minha mãe espera o julgamento dos embargos e, por isso, ficou com a candidatura dela sob júdice. E o TRE deu a oportunidade de não só ela, como todos os outros que estão com o mesmo problema, de substituir. Minha mãe e Daniel Gomes foram os únicos, eu acho, que substituíram. E eu acho que a democracia está aí. A pessoa vota nos candidatos que achar melhor. E uma outra questão é que não é só uma situação do TRE, é uma condição nacional, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Então, se existe a permissão, é possível que se faça esse tipo de modificação. Tem os prazos para isso. Mas eu gostaria de saber, Carmen, com relação a essa mudança, né? Você incorpora agora também o trabalho da sua mãe e você pretende, ao longo do seu mandato, né, buscar outras formas de fazer política em Mossoró, não só como vereadora, porque a gente percebe que a vereadora Isabel, ela tem umas frentes, e principalmente, como a gente já falou aqui, na questão de atuar em frentes comunitárias e tudo. Como é que você pretende seguir o seu trabalho na Câmara e fora da Câmara? Então, como eu falei, eu nunca tive pretensão política. Então, para mim, isso é um mundo totalmente novo e eu acho que ainda é muito cedo para eu falar de coisas futuras. Minha mãe, com certeza, ela não vai sair da política, vai me acompanhar e, através do meu trabalho, vai estar presente. E, mesmo antes de ser candidata e trabalhar na política, minha mãe sempre, como você falou, atuou em frentes comunitárias. E eu pretendo também, como eu falei no começo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar e de servir ao próximo. E como vereadora agora eu vou poder dar uma amplitude bem maior a ajudar as pessoas, a população e a nossa cidade. Nós temos aqui a participação do Francisco Gregório. Ele pergunta qual é o seu projeto para fomentar o esporte para jovens e na área social. Como vai trabalhar a acessibilidade? Então, eu já pensei em um projeto para o esporte que seria montar, formar, né, seleções no município de Mossoró para que pudessem competir, tanto as crianças como os jovens e adultos. E principalmente tirar as crianças e adolescentes da área de risco, introduzindo no esporte, fomentando o esporte, utilizando as quadras dos colégios, das praças, o próprio ginásio Pedro Ciarline, que foi reformado, e também a questão da acessibilidade, incluir também as pessoas com necessidades especiais na prática dos esportes. É importante. Em relação, Carmen, à questão da mulher na política, né? Houve essa redução da bancada feminina na Câmara Municipal nessas eleições. A bancada só tem 3 vereadores. O número de vereadores aumentou e o número de mulheres diminuiu. Qual é a sua opinião sobre isso e como é que você vê essa missão de integrar uma bancada que representa a parcela maior da população? Pois é, eu fico muito triste eu acho que foi um retrocesso, né, que tivemos, principalmente aqui em Mossoró, que sempre as mulheres apareceram bem na política, aumentaram 2 vagas na Câmara e reduziu o número das vereadoras, né? Só foi eleita eu, Larissa e Marleide Cunha. E espero que nós 3 possamos representar muito bem todas as mulheres de Mossoró. Como Carol falou, hoje 52% do eleitorado é feminino, mas as mulheres não ocupam nem 15% dos cargos políticos aqui no Brasil.
Eu acredito que essa porcentagem de 30%, que é a exigência para o partido político ter de candidaturas femininas, é meio que um me engana que eu gosto. Eu acho que só realmente a mulher iria participar ativamente da política no dia que esses 30% fosse efetivamente de cadeiras para as mulheres assumirem. Porque só essa candidatura, às vezes, vai uma candidata que não tem nem voto, que não trabalha, vai só para mesmo compor ali, ser uma laranja. Interessante essa visão da ocupação das cadeiras na Câmara Municipal. Como é que você entende que as mulheres podem passar a integrar mais a ocupar o espaço político? Porque ainda existe a dificuldade, é uma questão cultural, estrutural e tudo, mas como incentivar essa participação, na sua opinião? Eu acredito que temos que fazer políticas públicas voltadas para as mulheres, inclusive para elas participarem mais de tudo na sociedade. Muitas vezes, a própria violência doméstica impossibilita que as mulheres participem, às vezes as mulheres ainda são muito submissas, como você falou. A história ainda hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Então, acredito que através de políticas públicas e programas voltados para integrar a mulher nas escolhas da sociedade, que poderíamos aumentar esse percentual. Nosso tempo já está no finzinho. Carmen Júlia, vereadora eleita do MDB, muito obrigada pela presença no cenário político de hoje. Eu que agradeço, Carol Ivonúvil, e estarei sempre à disposição aqui. Quando precisarem, podem me chamar. Essa foi minha primeira entrevista na televisão, eu espero ir me soltando aos poucos. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer os 3.112 votos que me foram confiados e eu pretendo honrar todos esses votos com muito trabalho e compromisso, dando continuidade ao trabalho da minha mãe na Câmara Municipal, e gostaria principalmente de agradecer a minha coordenação e militância. Muito obrigado, boa sorte no mandato, a você de casa pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra. Boa noite e até lá.